Essa semana politicamente foi muito conturbada aqui no Brasil, porque a gente estava ainda naquela coisa do tarifaço, né, que ia chegar agora em 1º de agosto, que já chegou, que foi assinada 2 dias antes, né? E o nosso governo, nosso desgoverno, né, não fez nada para evitar, né, esse tarifaço, porque assim que recebemos a carta, né, do Donald Trump em relação aos 50% de tarifaço, a primeira coisa que o nosso presidente foi fazer é soberania, companheiro. Subiu no palanque político lá para acenar para militância burra, né? Achando que isso ia ser maravilhoso, né? A gente ser taxado em 50% pelos Estados Unidos, né? Achando que isso não ia afetar os empregos e a economia do Brasil e prejudicar até uma das nossas maiores forças, que é o agro. Mas aconteceu e a gente já está ainda na questão do tarifaço. Ele ainda não entrou totalmente em vigor, porque ainda tem uns dias, mas já está assinado e agora depende do nosso regime, né, resolver esse problema. E antes de mais nada, já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se. Se você estiver assistindo pela TV, não se esqueça de pegar seu celular e clicar, né, em se inscrever para não perder nenhum vídeo. Seja muito bem-vindo ao Liberdade em Pauta. Eu me chamo Lucas e vamos para as notícias aqui mais relevantes, né, do dia, porque hoje é fim de semana, né? Essa galera aí, eles não trabalham, né, cara? Eles sempre estão de folga, sempre estão em recesso e fim de semana é bem de boa para eles. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com os ministros, né, cara? A gente não tem outra coisa para começar a não ser os ministros do Supremo, né? Que os nossos ministros do Supremo, eles são as estrelas nacionais, né? Coisa que eles não deveriam ser, né? Porque em nenhum país que funciona corretamente o judiciário, os ministros do Supremo, eles não são as estrelas. As pessoas às vezes nem sabem quem são eles, mas aqui no Brasil eles são até mais populares que o próprio presidente da nação. Então, 6 dos 11 ministros do STF ainda não se manifestaram pró Moraes, né? Por que será, né? Eles têm medo, né? Porque eu já falei nos outros vídeos, quem é que quer perder conta de banco, cara? Os bancos já não estão tancando, tem bancos aí que já meio que cravaram o pé. Aqui, infelizmente, a gente tem um oligopólio, né? São meia dúzia ali de bancos, grandes bancões, que decidem aqui a economia do país, praticamente. Nos Estados Unidos, só para vocês terem ideia, são mais de 1.500 bancos espalhados pelo território todo. E aqui nós temos meia dúzia ali que controla tudo, né? Então eles decidem em conjunto e alguns desses bancões, como o Santander é um banco espanhol, ele é internacional. E você acha que o Santander vai deixar de ter o SWIFT, né? Porque ele opera não só no Brasil, mas em vários países. Vocês acham que ele vai defender o Alexandre de Moraes para perder todo o seu investimento, o seu SWIFT, né? O SWIFT IBAN, né, que eles falam, que a transferência é tudo em dólar, né? Essa parte comercial internacional é tudo em dólar, não é em yuan, não é na moeda do BRICS, que nem existe, é em dólar. Então complica, né, essas instituições financeiras. Eu acho que os bancos vão escolher seu patrimônio, seus clientes, né, suas riquezas, do que defender o Moraes. Isso aí ainda vai dar muito problema aqui no Brasil. Aí, então, os 6 dos ministros ali ainda não se manifestaram pró Moraes, né? Eles estão com medo porque, além deles se prejudicarem, caso venha uma sanção americana, como a lei Magnitsky, né? Eles se prejudicam, né? Mas a esposa se prejudica, ou o esposo, né? Caso for uma mulher, né? Ou o esposo se prejudica, os familiares se prejudicam, podem ser sancionados. Caso tenha filho nos Estados Unidos, eles podem se prejudicar e serem expulsos do país, né? E perder todo o seu patrimônio. Então é bem complicado essa questão aí, cara. Eles não esperavam isso aí, eles acharam que não ia acontecer nada, que eles estavam de boa aqui, podiam humilhar as pessoas, né? Perdeu o mané, né? Pequenos tiranos, né? Pequenos tiranos, que sempre com aquela chegada triunfal, né? Sempre quando tinha uma entrevista, né, de um ministro do Supremo, eles já chegavam com o peito estufado, né? Eles sempre estavam ali, um apoiando o outro, né? Com aquele peito estufado, né? Aquela chegada triunfal. E a gente viu, né, no vídeo do Barroso, né? Todo choroso lá, né? Quando deu a lei lá. Então vocês viram que a coisa já não tá legal, já tá tendo um racha, isso é perceptível já no STF. E a gente tem que ver o que vai acontecer aí nos próximos dias, né? O Alexandre de Moraes, ele deu o depoimento dele, né? Ele deu o depoimento dele ontem, tem cerca de 31 minutos, eu não tenho saco para ver tudo isso, mas tem um resumo aqui, né? E o Barroso também falou, 16 minutos, né, de discurso. Eu vi um pedaço do Barroso, ele falou até da era Getúlio Vargas, do Império, que não sei o quê.
Que se foda Getúlio Vargas, cara. Eu quero saber do presente. O Getúlio Vargas já passou, já é outra coisa. Gilmar Mendes, né, 21 minutos. E Carmen Lúcia aqui de 4 minutos. Só 4 minutos, Carmen Lúcia? Porra. Quando tu falou dos pequenos tiranos lá, pequenos tiranos, né? Que é proibida a censura, né? Tu ficou lá meia hora batendo na tecla lá, humilhando as pessoas, né? De pequenos tiranos. Mas aqui foi 4 minutos, né? A real que essa gente aí tá tudo preocupada. Lembrando que os ministros do STF, pessoal, eles recebem um baita salário, né? Muitos benefícios. Eles têm funcionários que empurram até a cadeira para eles quando eles vão sentar. Realmente é uma vida de rei. Só que o maior patrimônio deles é fora do STF. Eles têm muitos escritórios espalhados ali em Brasília, só escritórios de elite. E também alguns deles têm escritórios fora do país, né? Muitos deles têm escritórios nos Estados Unidos, que é o caso do Zanin, do Barroso, né? Então, a coisa é mais embaixo, né? Agora que entrou essa questão Magnitsky, né? E essas sanções americanas. Mas vamos ver o que vai rolar aí nos próximos dias. Eu acho, né, que eles vão ainda se unir, vão se ajudar no começo, mas eles não vão tacar isso aí. Eles vão começar a sair, vão deixar o Moraes de lado, porque não vale a pena, né, cara, tu te arriscar por uma pessoa, tu arriscar perder tudo por causa de uma pessoa que, tipo, é só teu colega de trabalho, né? E ontem, né, anteontem, né, teve um jantar na casa não sei da casa de quem, mas sei foi o Lula que fez o jantar, chamou os ministros do STF, apenas 6 foram, né? Lembrando que só 2 chegaram na hora marcada e depois outros 4 chegaram depois e os outros 5 não foram, né? Porque já estão assim, né? Sei não. E lá eles foram defender, né? Fazer uma cartinha defendendo o Moraes e todos rejeitaram. Praticamente todos, né? A grande maioria, mesmo os que foram, também não quiseram assinar. Então o Lula estava batendo no peito, é soberania, eu vou fazer um discurso, soberania, os americanos, o Trump nazista. Ele ia fazer o discurso ontem, mas ele acabou desistindo, ele viu que ia dar merda, até porque os Estados Unidos mandou submarinos nucleares para a Rússia, né? A tensão está aumentando entre Rússia e Estados Unidos. Eu fiz um vídeo ontem meio que debochando da situação, caso você queira assistir, está aí no canal. E também comentei, né, ontem sobre a questão dos ministros do STF. Então, basicamente o resumo, né? O pessoal aqui tá com medo, eles estão rachando, e isso é muito bom para nós brasileiros, porque eles realmente estavam abusando demais, estavam se sentindo deuses, né? Só que agora eles se meteram com gente muito maior. E o STF, essa aqui é boa, o STF vai precisar achar um novo jeito de pagar Moraes, diz o advogado. Porque como ele tá com essa Magnitsky, né, ainda não vieram todas as sanções, né, mas vai vir, e quando vir ele vai sentir, ainda não caiu a ficha nele, eles vão ter que achar uma forma aí de poder pagar ele, né, porque os bancos não vão conseguir fazer a transferência, o Caixa Econômica, Banco do Brasil, nenhum banco vai conseguir fazer, porque senão vai perder o SWIFT, né, vai tomar um ban no SWIFT, aí esses bancos não vão poder mais fazer transações internacionais, ou seja, se o Brasil precisar comprar de outro país, não vai conseguir. Como é que o Lula vai fazer a transferência do dinheiro? Vai ter que levar em saco de dinheiro no avião. Como o Supremo Tribunal Federal vai pagar o Moraes? Onde irão depositar o seu salário? Essas são as questões que eles têm que começar a desdobrar internamente. E é um problema, é um problemaço. Mas como eu falei, né, esses loucos aí, eles tiram dinheiro, não é nem por causa do STF, tá? O STF, eles ganham realmente um salário ótimo, um salário magnífico, né? Imagina, caindo na conta todo mês, sem nenhum desconto praticamente, tu tem funcionário para tudo que é coisa, tem assessor que faz as coisas para ti, tem um cara que empurra a cadeirinha para tu sentar, maravilha, né? Fora o poder todo que tu tem na mão, né? De poder abusar mesmo, humilhar, né? Prender as velhas nazistas, né? Do 8 de janeiro, né? Mas solta lá o Sérgio Cabral, lá, que roubou bilhões lá, enterrou o Rio de Janeiro praticamente, solta ele e deixa ele fazer lá as reviews de filme lá em cima da cobertura dele no prédio. Mas as velhas nazistas têm que ir presas, hein? Essas têm que ir presas. Eles ganham muito dinheiro com esses escritórios, né, que eles têm fora do ministro, né, do ministério, né, do ministro supremo. Eles têm essa fama, né? Eles aproveitam a fama deles para poder alavancar esses escritórios, né? Então eles só pegam coisas de elite mesmo, é muito dinheiro que rola aí, então eles estão cagando pro salário de STF. Essa gente aí já poderia se aposentar, tá? Eles têm muito dinheiro. Eles não querem se aposentar porque o que eles realmente querem é mais fama
e mais poder. E já deixe seus comentários aí, o que você acha que vai rolar nessa questão do STF aí? Vocês acham que ainda vai continuar o racha? Vocês acham que talvez possa mudar, talvez o Trump possa amarelar mais e eles voltar atrás? Deixa aí nos comentários. Vamos para o próximo notícia aqui. Sempre estivemos abertos ao diálogo, diz o Lula. Será que ele sempre esteve aberto ao diálogo? Eu me lembro muito bem quando chegou a carta do Trump ameaçando tarifar o Brasil em 50%. A primeira coisa que ele fez foi sorrir e no outro dia já fazer palanque político que o Trump é nazista, que aqui é soberano, ninguém vai afetar nossa soberania porque eu sou soberano. Né? Foi isso que ele fez, se eu não me engano, foi isso que ele fez. E depois ainda fez um vídeo, né, com dinheiro público, usou em rede nacional, rádio, TV, né, internet, para falar que o Brasil é soberano, que a gente é soberano, mas não trouxe nenhuma solução sobre, né, o tarifaço que ia vir em 50%. Se bem me lembro, foi isso que aconteceu. Parece, né, e depois ele ainda falou que o Trump fala manso comigo. Parece que as coisas mudaram agora, né, depois que o Trump assinou, né, esse tarifaço e que vai entrar em vigor em breve. Agora ele quer conversar. O Alckmin, né? O Alckmin tentou contato lá e ninguém quis atender ele, né? Que foi ridículo, né? Maior vergonha que a gente passou aí. Os senadores foram para os Estados Unidos, né? Tentar resolver lá com os parlamentares, para tentar fazer os parlamentares americanos pressionar o Trump. E o que acabou acontecendo? Os parlamentares ainda puxaram a orelha deles. Que vergonha. Só gastaram dinheiro público. E aqui o Lula comenta, né? Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições. Na verdade, não são os brasileiros, tá? São eles que mandam em tudo. Eles estão cagando para os brasileiros, essa é real, entendeu? E por que eu falo isso? Porque em nenhum momento ele tentou resolver, né? E o que já estava acontecendo aqui? As montadoras já tinham avisado o Lula que vão demitir se vier pacote pró-China, caso ele não resolva com os Estados Unidos. E quem são essas empresas? Volkswagen, Toyota, General Motors, Stellantis, são as maiores, tá, aqui no Brasil. E aqui, ó, são bilhões, tá? Bilhões aqui que a gente teria de prejuízo e muitos postos de trabalho seriam perdidos, né? E esses postos de trabalho você pode multiplicar por 3, por 4 tranquilamente, porque tem muito terceirizado, né, indireto, que trabalha para essas montadoras. Então tu imagina a quantidade de gente que ia se prejudicar, quantas famílias iam se prejudicar por causa desse cachaceiro, né, que só fala bosta. Outra também, a Taurus, que é uma produtora, né, uma fabricante nacional, reconhecida internacionalmente, avisou, né, no caso que se não for resolvida, ela vai sair do Brasil, ou seja, uma empresa nacional que vai sair do Brasil porque o nosso presidente só faz merda. 15 mil pessoas iam perder seus empregos, fora o pessoal, né, que trabalha de forma indireta, os terceirizados, né, então você pode multiplicar por 2 tranquilamente. Embraer, nosso orgulho nacional, né, que a Embraer é reconhecida internacionalmente, inclusive bem reconhecida nos Estados Unidos, seria uma vítima desse tarifaço. E o que o nosso companheiro fez? Foi lá, bater no peito, soberania, soberania, companheiro, e não resolveu porcaria alguma. E agora a merda tá batendo na bunda, agora ele quer resolver, né, cara? Ele quer agora resolver, só que ele tá com medo de chegar lá e o Trump dar aquela... pegar e fazer ele passar uma vergonha, né? Assim como o Zelensky passou, né? Porque o Trump pode chegar nele e falar: pô, cara, te mandei a carta lá pra gente resolver, pra gente negociar. Tu foi lá e falou um monte de merda, me chamou de nazista, falou que eu tenho que falar manso contigo. Que tipo de presidente é esse? Tu é um presidente? O que tu é, afinal? Ou tu só é um bêbado que só fala merda? Pois é, né? Aí ele tá com medo, né? Tá com medo disso aí. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui então a Argentina, né? Pelo menos uma notícia boa, né? Para os nossos vizinhos, não pra gente. A Argentina zerou o imposto, né, do preço do iPhone 16 Pro, né? Que está custando 10.796, ainda é muito caro, mas a gente tem que lembrar que a Argentina ela vem de uma crise muito grande, de muita corrupção da esquerda que governou o país, daquela Kirchner, né, que o Luiz Inácio foi lá, né? Foi lá e ainda pegou um cartaz, né, Kirchner livre, né, para interferir num país soberano, né, ele interferiu num país soberano. Também trouxe aquela mulher do Peru lá, né, tem muita coisa aí, né, mas vamos falar da Argentina. Eles têm a moeda que tá pior que a nossa, né, ainda está pior, mas está melhorando. A inflação ainda é pior que a nossa, mas está melhorando porque a esquerda lá realmente destruiu o país. Mas
Com essas vitórias recentes do nosso companheiro Milei, ele conseguiu aí algumas vitórias em relação aos Estados Unidos, ou seja, os impostos estão praticamente zerados em alguns eletrônicos, em telefones e etc. Na Argentina está 10.696 esse aparelho e no Brasil está 12.499. Então é 16% mais caro. E a tendência é que fique ainda mais barato para os argentinos porque a economia lá está começando a melhorar. O Milei, o que ele fez, ao contrário do Lula, ele cortou o mal pela raiz. Ele tirou toda aquela gente que estava lá só mamando do governo, né? Tinha gente que estava recebendo salário em casa sem estar trabalhando e recebendo do governo. Gente que foi contratada, sei lá, em 2005 como digitador, que é um emprego que nem existe mais. E o cara lá estava recebendo seu salário e foi cortado. E ele também, né, diminuiu bastante os ministérios, né? Então ele não tem muitos ministros e tal. E é um cara que está fazendo muito bom lá para a Argentina. Eu acho que ele vai se reeleger muito certamente, né, pelas decisões que ele tem feito lá. Já nós brasileiros, vamos ter que pagar a conta de luz mais cara, né? A fatura vai ser mais cara esse mês, tá? Não se prepare. A ANEEL, que é a Agência Nacional, né, é federal, colocou uma taxa aí de 7,87 neste mês de agosto e adicionou, né, a famosa famigerada bandeira vermelha patamar 2. Já não bastava a bandeira vermelha 1, né? Agora tem a bandeira vermelha 2 de PT, rapaz. No caso, esse imposto aqui, a gente sabe, né? É aquele imposto disfarçado, aquele imposto que tu não vai sentir com o tempo, mas que tu vai estar pagando. E esse imposto aqui você sabe para quem vai, né? Vai para as viagens, vai para benesses, né? Para enxugar a mão desses políticos vagabundos que a gente tem aqui no Brasil. Principalmente o nosso presidente aí que gosta de viajar, mas que não resolve porcaria nenhuma. Então já deixa aquele like, quem não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. Se você estiver assistindo pela TV, não se esqueça de pegar seu celular e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Assista os meus vídeos anteriores, eu falei sobre a Rússia, né? Que o cara lá, o Medvedev lá, ameaçou o Trump, depois que o Trump deu ultimato pro Putin, né, de 10 dias. O cara é vice-presidente lá, começou a mandar cartinha, mandando ameaça, né, para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos enviou lá 2 submarinos nucleares que está encostando lá perto da Rússia e as tensões estão aumentando. E a gente pode comentar isso no canal brevemente, né, sobre geopolítica internacional, que também é importante, pode afetar não só o mundo, mas também nós aqui, os brasileiros. Mas é isso, dê seu like, quem não é inscrito, inscreva-se e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado, até mais.